Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, dos sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. E agora nós vamos para o versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém, igreja? Levante sua mão e diga comigo assim: o meu Deus. Diga mais forte: o meu Deus. Você não está gripado, irmãos, quem está gripado sou eu, então você pode dizer mais forte do que eu. Diga: o meu Deus tem o poder de tornar o impossível no possível. Diga bem forte: não há nada, não há ninguém que Ele não possa restaurar, consertar e fazer tudo novo. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Nós servimos a um Deus, pode aplaudir a Ele bem forte. Nós servimos a um Deus, irmãos, que pode fazer tudo novo, um Deus que pode restaurar. É isso que nos faz ser igreja. Servimos um Deus que tem o poder de restaurar. Não há nada na sua vida, não há ninguém que Deus não possa fazer tudo novo. Certo dia alguém perguntou para mim: pastor, por que o senhor é pastor? Por que a igreja existe? Por que pessoas servem a Deus? E eu respondi a ele: porque nós cremos que Ele pode fazer tudo novo. Há uma promessa, irmãos, de Deus para todos nós que estamos aqui, todos que ouvem essa mensagem online. Essa promessa também é para você e para nós. Essa promessa diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Não são algumas coisas, não são poucas coisas e nem muitas coisas podem se fazer novas, mas tudo pode se fazer novo. Amém, igreja? E a história de Neemias é uma história de restauração, é uma história de reconstrução de vida, é uma história de recuperar aquilo que estava destruído, aquilo que estava arrasado. Mas pastor, quem é Neemias? Pastor, quem que é este personagem? Nós vamos começar, irmãos, aqui a entender um pouquinho mais desse personagem pelas próprias palavras do Neemias que nós lemos aqui no final do versículo 11. Neemias diz: naquela época eu era um copeiro do rei. Quem é, irmãos, Neemias? Neemias, irmãos, ele pertencia à família, ele era descendente dos judeus que foram tirados ali da região de Jerusalém e levados para a Babilônia durante o cativeiro, durante o exílio. Nós temos que lembrar, irmãos, que Deus jamais tira suas mãos sobre nós. Amém, igreja? Deus sempre está com as suas mãos para nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Amém? Eu posso ouvir glória a Deus, igreja? Mas somos nós que saímos debaixo das mãos de Deus. Deus não retira sua mão sobre nós. A mão de Deus está sempre pronta e firme e ali no mesmo lugar para nos abençoar. Mas o povo de Israel, irmãos, escolheu de forma deliberada sair debaixo das mãos de Deus. E nós escolhemos fazer a mesma coisa, irmãos, quando nos rebelamos, quando nos desobedecemos, quando buscamos as coisas deste mundo. E Israel fez isso, irmãos, e por causa dessa desobediência, por causa de saírem debaixo das mãos de Deus, eles perderam a proteção de Deus. E ao perder essa proteção, os povos inimigos invadiram. E um desses povos foram os babilônicos. E naquela época, irmãos, quando um povo inimigo invadia o outro território, uma grande destruição acontecia. Muitas pessoas eram mortas naquele processo de invasão. As que não eram mortas e as sobreviviam àquela invasão, ficavam num estado de miséria terrível,
porque o povo invasor, irmãos, ele destruía as casas, destruía as plantações, ele queimava tudo, roubava todos os bens. Então aqueles que sobreviviam ficavam num estado de miséria, e outros eram levados como escravos para a terra daquele povo invasor. E a Bíblia diz que muitos foram levados de Jerusalém para a Babilônia, e 70 anos depois, aquele povo de escravos, eles continuaram a crescer e se multiplicar. Neemias era descendente desses escravos que foram levados, e como escravos, irmãos, eles faziam muitas funções, e aqui Neemias foi escolhido, irmãos, para uma função muito específica, muito diferente, muito ambígua. Por que, pastor, muito ambígua a função de Neemias, irmãos? Porque Neemias, irmãos, mesmo na função de escravo, ele foi escolhido para ser copeiro do rei. Irmãos, você viver como copeiro do rei era assim uma dupla sensação. Era ao mesmo tempo um motivo de muita alegria, muito privilégio, mas ao mesmo tempo, igreja, era um momento muito perigoso. Pastor, o que o copeiro do rei fazia? Veja bem, irmãos, nós temos que lembrar que um rei, ele é alguém que está constantemente em ameaça de morte. O rei, ele é um alvo de muitos inimigos, e uma das formas de você matar um rei é envenenar a sua comida. Então o rei, ele não pode fazer o que a gente faz assim, sabe? Quando você fica passando assim, aí você vê aquele bolinho de cenoura assim, sabe, delicioso, aquela camadinha de chocolate por cima assim, e você fala, ai que vontade, é só um pedacinho, é só um peda só, é só um peda, né? Aí você vai pegar só um pedacinho assim, ai que gostoso. Um rei não pode fazer isso, porque pode estar envenenado. Então o rei tem que ter alguém do lado dele 24 horas por dia. Se o rei acordar 3 horas de manhã, irmãos, com fome, para comer a pizza do dia anterior, gente, a pessoa tem que ficar do lado e aparecer. E aquela pessoa tem que testar a comida, irmãos, tem que provar primeiro. Então era uma função muito ambígua, porque o copeiro do rei vivia no palácio, vivia num lugar bacana, confortável, comia do bom e do melhor, mas, igreja, a cada refeição também podia ser a sua última refeição, né, irmãos? Já parou para pensar nisso? Né? O copeiro comia, o rei ficava olhando assim, não morreu, posso comer, né? E isso era Neemias, mas ele era descendente dos escravos e estava como escravo. E um dia chega uma notícia para Neemias. Alguém chega até Neemias com uma notícia e diz, Neemias, você sabe o estado de Jerusalém, a terra natal dos seus pais? Mesmo depois de 70 anos, já haviam passado 70 anos que Jerusalém tinha sido invadida, aquele povo ainda estava numa miséria. Eles não tinham reconstruído suas casas, não tinham superado a invasão, não tinham reconstruído os muros daquela cidade. Presta atenção, e quando Neemias ouve isso, ele sente, ele fica sentido, aquilo mexe com Neemias, aquilo entra dentro de Neemias, ele fala assim, não é possível, ainda estão desse jeito. E a Bíblia então diz que Neemias começa a orar e chorar, para Deus fazer alguma coisa, para Deus levantar uma pessoa, para Deus mudar aquela situação. Ele não se conforma com aquilo, irmãos, mas preste atenção nisso. Depois de 3 meses, quantos meses, igreja? 3 meses orando e jejuando, a oração que começou, Deus faz algo, Deus envia alguém, Deus levanta uma pessoa. Depois de 3 meses, a oração, Deus usa a minha vida para reconstruir essa cidade, usa a minha vida, Senhor, toca o coração do rei, permita que o rei deixe eu voltar à minha cidade, permita que o rei me dê todos os recursos, permita, Deus, que o rei aprove essa situação. E Deus, irmãos, responde a oração de Neemias. Eu estou resumindo aqui a história. O rei um dia olha para Neemias e fala, Neemias, o que está acontecendo com você? E ele conta toda a história, e ele fala, o rei pergunta, Neemias, o que você quer? Eu quero voltar para Jerusalém, eu quero reconstruir aquela cidade. E a Bíblia diz que de forma sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, Deus toca o coração daquele rei, permite Neemias deixar de ser copeiro, e ele volta para Jerusalém. E o rei dá dinheiro, dá material, dá pedra, dá cimento,
cimento, dá tudo o que ele precisa, a madeira, e ele volta, irmãos, e de forma sobrenatural, em 52 dias, Neemias reconstrói a cidade, os muros de Jerusalém. E tome posse dessa palavra: Deus vai acelerar bênçãos na sua vida. Deus vai fazer em pouco tempo aquilo que levou muito tempo para acontecer. Toma posse. Esse é o nosso Deus sobrenatural, irmãos. A história de Neemias é uma história de restauração. Você sabia que até hoje faculdades americanas, em seus cursos de liderança e de gestão, elas usam a história de Neemias como um estudo de caso, de como você liderar, desafiar, superar obstáculos, motivar pessoas, gerenciar projetos. Se você tem um sonho, se você tem vontade de crescer na vida, de ser um líder, de ser um gestor, estude a história de Neemias. É uma história fantástica da capacidade que Deus dá para nós. Um Deus de restauração, um Deus que pega aquilo que está quebrado e pode fazer tudo novo. Aonde você precisa hoje desse Deus na sua vida? Aonde você precisa de um toque de Deus de restauração? Talvez essa restauração é dentro de você, na tua alma, no teu coração. Quanto tempo faz que você não tem dias mais alegres, dias festivos? Talvez sem você descobrir a origem, não sabe como isso aconteceu, mas os seus dias se tornaram dias de desânimo, de tristeza. O Senhor não tem isso para você, porque Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E você tem falado: eu estou tão cansado, eu não tenho força. Na verdade não está faltando força, está faltando a alegria do Senhor na sua vida. É um Deus que restaura lares, reconcilia as pessoas. É um Deus que traz o perdão e o amor para dentro das famílias. É um Deus que restaura a nossa saúde física. É um Deus que restaura, irmãos, as nossas finanças. Talvez hoje você precise de uma reconstrução financeira, uma reconstrução de profissão, de carreiras, uma reconstrução do seu ministério, a reconstrução da tua vida espiritual. Neemias, irmãos, foi usado por Deus, mas há um detalhe na história de Neemias. Na verdade não é um pequeno detalhe, é algo muito grande, que algo é fascinante, que faz da história de Neemias uma história diferente praticamente de todas as outras histórias da Bíblia. Sabe, irmãos, o que tem diferente da história de Neemias? É que o próprio Deus nunca mandou Neemias para Jerusalém. Um anjo não chegou a Neemias, uma ordem de Deus não chegou para Neemias e falou: Neemias, eu te escolhi para isso. A decisão de fazer a diferença partiu do próprio Neemias, partiu dele. Ele olhou aquela situação em Jerusalém e viu como uma oportunidade de viver uma nova história na sua vida, de viver um ressignificado de propósitos. E Deus deu para nós uma palavra esse ano: Deus vai ressignificar propósitos na sua vida. Deus vai levantar você para fazer coisas que você jamais imaginava na sua vida. Pode ser novas áreas de profissão, novas áreas de atuação profissional, pode ser na família, pode ser em papéis, pode ser em funções e ministérios da sua vida. Deus quer mudar. E Neemias viu, ele falou: eu sou um escravo, eu sou um copeiro do rei, mas por Jerusalém eu posso viver algo novo. Porque depois, irmãos, que Neemias restaurou Jerusalém, ele se tornou governador daquela cidade. Ele viveu um novo propósito da sua vida, mas aquilo partiu dele. Neemias decidiu que ele seria o protagonista da sua própria história. E esse é o tema da mensagem nessa noite: protagonistas das suas próprias histórias. Numa história, você tem o protagonista e os coadjuvantes. Nos filmes, nas séries, nos doramas, né, irmãos, que está na moda agora. E eu tive que me render aos doramas, senão eu perdi a minha esposa. Ou era o dorama ou era a minha esposa, irmãos. Eu falei: vamos para o dorama mesmo. Não entendo nada, a história vai, a história volta. Eu durmo no meio, acordo no final. A pastora Thalita explica tudo de novo. Mas a gente segue lá firme, viu, gente? Em prol do casamento, né? Mas na história tem o coadjuvante. Tem aqueles que estão na história, mas ninguém sabe sobre eles direito. Mas toda história tem o protagonista. Eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas ouviram a mesma notícia. Quantos ouviram que Jerusalém estava nessa situação, mas não fizeram nada.
Ouviram, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e até hoje ninguém sabe quem são essas pessoas. A primeira característica, irmãos, de um protagonista da sua história. E tome hoje uma decisão: eu vou ser o protagonista da minha família, da minha vida. Protagonistas, irmãos, eles não são indiferentes. Protagonistas, eles olham a situação e falam: eu vou resolver isso aqui, eu vou fazer algo sobre isso. Eles não ficam olhando, irmãos, aquilo que está talvez estragado, quebrado, arruinado, problemas, e simplesmente ignoram. Sabe por quê, irmãos? Uma das melhores formas de Deus ressignificar a sua vida, uma das melhores formas de Deus trazer novas direções e propósitos, Ele apresenta problemas para você resolver, situações que estão difíceis. Enquanto todos os outros ignoram e dizem: eu já tenho os meus próprios problemas, eu já tenho assim a minha vida, a situação é assim mesma. Não, protagonistas, eles tomam uma decisão: as coisas não vão ficar desse jeito. A Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando a gente pensa nesse versículo, a gente pensa assim em tiroteio, né, irmãos? É bala voando, um cai, o outro não cai. Não, não, não. Quando a Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, sabe o que ele está dizendo? Eu não vou aceitar viver desse jeito. Hoje disse um conformismo geral: é normal, todo mundo tem um pouquinho de dívida. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou viver com dívidas. Eu vou viver o sobrenatural de Deus nas minhas finanças. Mas é normal, todo mundo é um pouco depressivo hoje, todo mundo é um pouco triste. Eu não sou todo mundo. E o Senhor te trouxe aqui para você lembrar o que o seu pai e a sua mãe falavam. Quando você falava que todo mundo vai fazer, o que o seu pai e a sua mãe dizia para você? Você não é o que? Todo mundo. Levante a sua mão para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você não é todo mundo. Fala para ele aí, levante a mão, profetiza sobre ele e diga assim: você é filho de Deus. Se for uma irmã, diga filha. Levante para ele a sua mão e profetiza para ele, diga assim: você é protagonista da sua história. Você pode dar um tapinha na mãozinha dele aí e aplaudir ao Senhor Jesus. Cadê os protagonistas da sua história? Cadê aqueles que não vão ser coadjuvante? Protagonista se levanta, protagonista se oferece. Protagonista não fica no cantinho não, esperando ser chamado. Protagonista, ele chega, ele diz: olha, eis-me aqui. Ele toma uma decisão: eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Neemias, irmão, se tornou protagonista da vida dele. Essa mensagem chega a você porque Deus tem coisas para a sua vida que você nem imagina. Deus tem sonhos e planos para a sua vida que você não tem ideia. Protagonistas, irmãos, se levantam. Tome uma decisão hoje: eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Tome essa escolha. Protagonistas, irmãos, eles buscam a direção de Deus. A primeira coisa que Neemias fez, depois que ele ficou incomodado com aquilo, falou: não vou aceitar isso aqui, ele foi orar ao Senhor. Pastor, mas se eu me levantar para ser algo e Deus não tiver isso para a minha vida, não tem problema. Você ora e pede a direção de Deus. Se Deus falar que isso não é para você, suave, como diz os adolescentes, suave, fica tranquilo. Se Ele falar que não é para você fazer isso, não faça. Se Ele falar que essa porta é para você não entrar, não entre. Ele tem outra porta para a sua vida. Um dia o rei Davi quis ser protagonista, e o rei Davi falou assim: eu vou construir o primeiro templo para Deus. E falou: Deus, eu quero construir um templo para o Senhor. O que Deus falou para Davi? Não, Davi, você não vai. Isso aí para você eu não tenho. E Davi teve que aceitar aquilo. Então, ao você tomar a decisão de ser protagonista, busque a direção de Deus. E se Deus falar não, irmãos, fique em paz, fique tranquilo. Ele não está ali prejudicando você, Ele só está mostrando para você que tem algo melhor na sua vida. Mas igreja, se Ele disser sim, seja corajoso, seja forte, seja valente, porque se Ele falou que está com você, Ele está com você todos os dias da sua vida. Um dia Pedro quis ser protagonista. Um dia Pedro quis fazer algo que ninguém fez na história da humanidade. Pedro tomou uma decisão: eu vou ser o primeiro homem a surfar sem pranchas.
E quando ele viu aquela tempestade, aquele barco, e ele vê Jesus, irmãos, a Bíblia diz que todos os discípulos estavam no barco, todos estavam, os 12 estavam lá. Mas Pedro falou assim: eu vou andar sobre as águas. Mas Pedro sabia que ele não podia sair andando sobre as águas assim, empolgadão, não. E aí ele chega para Jesus e fala: Jesus, se o Senhor quer que eu seja o primeiro homem da história a andar sobre as águas sem prancha, me manda andar. Pedro sabia que ele não poderia fazer nada sem uma palavra de Jesus. Ele já tinha aprendido. Lembra na pesca milagrosa em Lucas capítulo 5? Pedro, ele pesca a noite inteira, não consegue pescar nada, está frustrado. Jesus chega para ele e fala assim: volta para o mar, lança a rede de novo do outro lado. Pedro fala assim: porque o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. E se o Senhor mandou fazer, vai dar certo. Ele já tinha aprendido, quando Deus fala: eu estou com você, eu estou com você, se levante, tome posse, entre nessa porta que eu estou abrindo, entre nessa solução deste problema, eu estou escolhendo você para ser protagonista. E Pedro, irmãos, andou sobre as águas. Os anos se passaram, 11 homens, um dia também estavam com o microfone pregando nas igrejas, e falavam assim: Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é tão poderoso, que pode fazer alguém andar sobre as águas. 11 pregavam assim. Mas quando Pedro, irmãos, pregava, ele falava assim: Deus é poderoso para fazer homens andar sobre as águas. E fui eu o homem que andou sobre as águas. Você pode ser daqueles que contam história dos outros, você pode ser coadjuvante de uma história, ou você pode se levantar hoje e dizer: eu vou ser o protagonista da minha história. A partir de você começar uma nova história na sua família, você toma posse disso. Eu vou ser o primeiro empresário desta família. Meu casamento vai ser um casamento duradouro. E nessa família que não tem casamentos duradouros, nós vamos ter um casamento duradouro. E nós vamos ficar velhinhos juntos, de cabelo branco. E a gente vai ser uns velhinhos da hora, né? Nós vamos ser aqueles velhinhos chatos, mas não ficar juntos assim, um com o outro. Eu vou ser o primeiro da minha família a viver sonhos. Eu vou ser o primeiro da minha família a ter doutorado. Eu vou ser o primeiro da minha família a fazer intercâmbio no exterior. Eu vou ser o primeiro da minha família a morar num condomínio. Eu vou ser o primeiro da minha família a viver esse projeto, porque Deus escolheu você para ser protagonista. Encare os problemas, não fuja deles. Às vezes Deus está direcionando a sua vida, mas sabe como Ele está direcionando? Enviando um monte de problema na sua frente. Quantas pessoas lá na sua empresa estão ouvindo os problemas, estão ignorando, estão indiferentes? Seja atento aos problemas. Toda vez que alguém chegar até você e contar um problema, fique atento. Será que Deus não está indicando um caminho para você? Nessa empresa, talvez todo mundo reclama assim: nessa empresa, essa empresa gasta papel demais, essa empresa gasta papel demais, essa empresa gasta papel demais. Comece a pensar. Um exemplo aqui aleatório: o que será que eu podia fazer para parar de gastar papel demais nessa empresa? Todo mundo reclama, todo mundo critica, todo mundo fica indiferente, mas protagonistas se levantam e dizem: eu vou buscar uma solução para este problema. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Protagonistas, irmãos, eles encaram a verdade. Para você fazer a diferença, você tem que encarar a verdade. O livro de João capítulo 8 verso 32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Neemias chegou, irmão, em Jerusalém, sabe o que Neemias fez? Durante os primeiros dias ele não saiu resolvendo as coisas, ele passou 3 dias inspecionando a cidade, chegando à raiz dos problemas. Toda a restauração, presta atenção nisso, ela parte quando nós encaramos a verdade, por mais difícil que ela seja. Não há cura, não há restauração de Deus aonde não tem a verdade. Tem que trazer a verdade à tona. O nosso Deus não é Deus de trevas, Ele é Deus de luz. Ele diz: uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Chegue à conclusão da verdade, encare ela e diga: quer saber do que? Eu preciso de ajuda. As coisas não estão legais aqui não. Eu preciso arrumar isso. Eu preciso colocar em ordem a minha vida. Sabe do que? Eu tenho uma fraqueza com isso. Talvez você vai ter que ser sincero e dizer:
Eu não tenho uma fraqueza, eu tenho um vício. Eu estou escravo disso e eu preciso ser liberto. Protagonistas não ficam encontrando culpados. Protagonistas não ficam encontrando desculpas. Neemias podia dizer: mas esse povo de Jerusalém é assim mesmo, a culpa deles, são os preguiçosos, por que não fizeram? Ele falou assim: eu vou partir para resolver isso. Protagonistas, eles encaram a verdade e eles se levantam, e Deus traz essa palavra porque Ele está aqui para restaurar a tua vida, para fazer tudo novo. Chega, Deus manda dizer: chega de remendo, chega de dar uma melhoradinha, chega das coisas melhorarem por um tempo e depois voltarem ao que era antes. Eu sei que há muitas pessoas ouvindo aqui essa mensagem estão cansadas de viver em círculo, cansadas de viver em alto e embaixo. Melhora, mas depois piora, melhora, mas depois piora. O seu Deus não é Deus de remendo, é um Deus que faz tudo novo, é um Deus que pega aquilo que está quebrado, até mesmo aquilo que está morto, e traz a vida e a vida abundante. Levante as suas mãos e fale com o Senhor agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai, fale com Deus agora e fala: Deus, eu tomo uma decisão hoje. Eu quero ser como Neemias, ó Pai. Neemias começou a vida como escravo, mas terminou como governador, Senhor. Fale: Senhor, eu quero viver novos propósitos. Eu quero ser o protagonista da minha família. Eu quero ser um protagonista da minha casa. Eu quero ser o protagonista da minha própria história, Senhor. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Vem agora, Senhor, trazer direção. Eu oro por aquele que está confuso. Eu oro, Pai, por aquele que não sabe o que fazer. Ó Pai, eu oro por aquele que não sabe para onde ir. Traga luz agora. Traga luz a esta vida, Senhor. Pai, traga a verdade, Senhor. Nos ajuda a caminhar na verdade, por mais difícil que ela seja, Pai. Mas nós precisamos da verdade, porque ela liberta, ela cura, ela restaura, Senhor. Pai, nós te buscamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. O Teu nome é poderoso, o Teu nome cura, o Teu nome liberta, o Teu nome restaura. Levante as suas mãos agora e declare que o nome de Jesus, que muda as nossas vidas, está aqui para nos mudar, transformar, fazer tudo novo, fazer maior e melhor. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Faça assim com as tuas mãos. Comece a clamar agora o milagre que você precisa. Você ouviu hoje testemunhos de Deus abrindo portas, curando. Deus, ó Pai, trazendo filhos àqueles que eram estéreis. Deus, ó Pai, abrindo caminhos aonde não havia caminho. E é o mesmo Deus que está aqui para te abençoar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos e clamamos a Ti, Senhor Deus, ó Pai, o Teu poder, a Tua unção. Clamamos o Teu milagre, Senhor. Oh Deus, ó Pai, abre as portas, abre os caminhos agora. Nós declaramos cura sobre todas as enfermidades. Nós declaramos a cura agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, nós expulsamos as doenças, enfermidades. Eu te dou uma ordem agora: demônios de doenças, solta este corpo. Eu declaro cura sobre esta alma. Eu declaro libertação, Senhor, de relacionamentos, negócios, sociedades. Pai, eu declaro portas sendo abertas, aquilo que está travado, destravado. Deus manda dizer: eu estou acelerando a restauração. Você que pensa que vai levar muito tempo, você que pensa que vai levar muito tempo, Deus manda dizer: eu vou fazer mais rápido do que você imagina. Foram 70 anos de muros destruídos, mas em 52 dias Ele restaurou.
Senhor, acelera, ó Deus, aumenta a nossa fé. Senhor, ó Pai, aqueles que precisam de força, força para esperar, força para superar, Senhor, declaramos a Ti, Senhor, vem com a Tua força agora, Deus, vem com a Tua força sobre os Teus filhos, restaurando esses lares e essas vidas, Senhor. Pai, nós Te louvamos e nós Te adoramos, Senhor. Oh Senhor, nós Te bendizemos, aleluia. É Você que eu escolhi, diz o Senhor, Deus manda dizer. Eu escolhi você, Deus manda dizer. Eu escolhi você para ser o protagonista. Eu escolhi você para governar. Eu escolhi você para liderar. Levante as suas mãos agora. Abra os teus olhos, olhe para cá agora. E nós vamos como se estivéssemos marchando. Levante as tuas pernas agora. E esse é um ato profético, aonde você diz: eu me movimento, eu me levanto para liderar, eu me levanto para governar. Neemias começou como escravo, mas terminou como governador. Deus vai abrir portas, Deus vai te dar oportunidades nos próximos dias, nas próximas semanas. E quando isso acontecer, não tenha medo, não tenha medo. Levante as suas pernas e vai dizer: Senhor, eu marcho, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto agora, Senhor, para tomar posse do que o Senhor tem para a minha vida, para tomar posse do que o Senhor tem para mim. Senhor, ó Pai, eis-me aqui. Eu repreendo, continue orando. Eu repreendo todo medo sai agora em nome de Jesus. Receba a ousadia, receba a coragem, receba a ousadia, receba a unção de governo, unção de liderança. Adore ao Senhor enquanto você o adora, e os anjos Ele te prepara. Enquanto você adora, Ele está te preparando. Eu te escolhi para governar. Exaltado é, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás. Tua proteção, Pai. Declaramos livramento sobre a nossa vida, Senhor. Clame agora a proteção do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Livra-nos, ó Pai, daquilo que o Senhor não tem para nós, ó Pai. Se preciso for, feche portas que não é para nós, Senhor, mas não nos deixe entrar naquilo que o Senhor não tem para nós, mas naquilo que o Senhor nos escolheu. Derrama agora ousadia, coragem e força, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Aleluia. Quem aqui tem um coração grato ao Senhor Jesus? Se você tem um coração grato ao Senhor, levante as suas mãos o mais alto que você puder e tome posse, igreja. Deus está chamando você para liderar e governar. Agradeça ao Senhor pela sua palavra. Obrigado, Pai, pela tua palavra, o teu amor. Obrigado pela nossa igreja, Senhor, todos que serviram para esses cultos acontecerem, Senhor. Obrigado pela minha família e tudo que o Senhor tem me dado, pouco ou muito, eu digo obrigado, Senhor. Declaramos, Pai, uma semana abençoada, de vitória, de conquistas, produtiva, livre do mal. Uma semana, Pai, de portas abertas e de boas notícias para todos nós.